Volume 585 do Histórico. Todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, e já existem muitas falências no Brasil, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Hoje, se a pessoa quiser resolver as necessidades, tem que desenvolver o seu raciocínio, tem que estudar a cultura racional, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem lapidando a humanidade, para que a humanidade conhecesse a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho irracional. Bichos, sim, porque todos são carnívoros, todo bicho gosta de carne. Tanto o bicho racional como o bicho irracional. E a natureza, milhões de milênios, que a natureza vem preparando a humanidade para chegar a essas alturas de conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E esta é a fase do terceiro milênio, a fase da verdadeira paz, a fase do verdadeiro amor, a fase da verdadeira fraternidade, que nunca existiu e que passará a existir. E da fase da concórdia, todos concordando com todos. Porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e fica a humanidade em guerra a vida inteira. Os conflitos bélicos a vida inteira. Hoje todos já passaram a se conhecer, portador da verdadeira paz, portador do verdadeiro amor e portador da verdadeira concórdia, todos concordando com todos. Querendo dizer, um por todos e todos por um. E aí está o conhecimento para chegarem ao seu verdadeiro estado natural, que é a energia do mundo racional que está materializada no istmo do mesencéfalo, que está materializada na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Muitos estão dormindo, com uma montoeira de livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros estão dormindo com os livros debaixo do colchão, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E todos apelando para todos os meios. Outros apelando com os livros nas mãos para todos os lados, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, apelando de todas as formas, apelando de todos os jeitos, apelando de todas as maneiras, porque ninguém está aguentando os arroxos da vida da matéria. A coisa está no mundo inteiro muito preta. Ninguém está aguentando mais os assaltos, mais as roubalheiras, mais os assaltos de bancos que no Brasil é diário. Ninguém está mais aguentando o terrorismo que no mundo é diário, matando muita gente. Os arroxos da natureza estão tão grandes que muitos não aguentam e acabam até se suicidando. Porque a coisa não está para brincadeira. Até o dinheiro está desvalorizando. Já existem até notas de 1.000 cruzados. Tudo porque os feitos do pensamento estão perdendo valor, porque acabou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento estão desvalorizando.
Tudo isso porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, como já existe uma infinidade de falências de pessoas falidas. E por isso os arroxos do mundo não cessam. Todos estão passando pelos arroxos da natureza. E o mundo é desse jeito, pegando fogo. Por isso as guerras não cessam. É tremores de terra, é terremotos, é vulcões, é tufões, é furacões, é tornados no mundo inteiro, é enchentes no mundo inteiro. Até no Brasil, como em Santa Catarina, que encheu tanto que ficou casas submersas. Como em outras partes do mundo, que enche tanto que fica casas submersas, porque a natureza muda de fase de vez em quando. Já mudou de fase dos monstros para a fase de selvagens. Agora mudou de fase para a fase da civilização. E agora mudando de fase para a racionalização, para levar todos para o seu verdadeiro mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho porque são carnívoros. E irracional porque são carnívoros também. E de muitos o pensamento já secou. De outros o pensamento enfraqueceu. Estes que estão com o pensamento fraco estão aí dando para o tóxico. E esses que estão com o pensamento seco estão cometendo desatinos, que é o terrorismo, porque não sente mais o que faz. Secou o pensamento, seca o sentimento, e aí não sentem mais o que fazem. E começa a cometer esses atos de terrorismo. É por isso que no mundo as coisas estão pretas, tudo de pior para pior. Em todas as nações as coisas não estão boas. Todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E já existem muitas falências no Brasil, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Se a pessoa quiser resolver as necessidades, tem que desenvolver o seu raciocínio. Tem que estudar a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Com o desenvolvimento do raciocínio, será feita a união da humanidade universalmente, e todos encontrarão a sua verdadeira redenção de sua volta desse segundo mundo para o primeiro mundo, por meio do desenvolvimento do raciocínio. Hoje, na fase racional, todos querem raciocinar, porque raciocinando está ligado à natureza e ao primeiro mundo. E ligado à natureza, é favorecido por ela em tudo que necessita para viver. E por isso todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque raciocinando está subindo, está andando para o primeiro mundo, o mundo racional. Raciocinando está voltando para o mundo racional de onde saíram. Raciocinando estão caminhando para serem como eram, puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Raciocinando está voltando para o mundo racional, está voltando para de onde saíram, está voltando para serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Raciocinando estão caminhando para a fase espacial, depois do aparelho desenvolvido pela energia racional. Raciocinando tudo de bem, de belo, de lindo e de sublime chegando. Para ver que o raciocinar é o tudo da vida de quem quer que seja, porque quem raciocina já está ligado ao primeiro mundo, o mundo racional. Já começa a entrar em contato com os habitantes do mundo racional, por o raciocínio já estar começando a ser desenvolvido. Para ver que raciocinar é chegar no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro estado natural de ser no primeiro mundo, o mundo racional de puros, limpos e perfeitos. Para ver que raciocinar é voltar a ser o que era,
puro, limpo e perfeito. E é por isso que todos só querem raciocinar, porque sabem quem é o raciocínio, sabem de onde ele é. E é por isso que não se fala mais em outra coisa a não ser raciocinar, em raciocínio, em desenvolvimento. Muitos já bastante desenvolvidos, outros começando a desenvolver e outros já em bom andamento de desenvolvimento. E os iniciantes estão iniciando a leitura racional para o desenvolvimento do raciocínio, de forma que a fase natural da natureza é racional, e não se fala mais em outra coisa a não ser no raciocínio. Raciocínio para lá, raciocínio para cá. Já estou começando a raciocinar. Outros, já estou sentindo que estou raciocinando mesmo, porque tudo está começando a dar certo na minha vida. Já sinto que estou raciocinando mesmo, a parte positiva e consciente já está me dominando, já estou sentindo os efeitos do raciocínio. Outros, eu já estou principiando. E assim a satisfação grandiosa de todos é tão grande que não há comparação que possa se competir com a verdadeira salvação. E por isso todos só falam em raciocínio. Porque no raciocínio está a solução completa, definida e definitiva de tudo. Quando fala em pensamento diz, confusão pura. Ainda dizem, confusão pura. Foi uma fase que já estamos liberados dessa fase há muito tempo. Hoje a fase é do desenvolvimento do raciocínio. Só interessa raciocinar. O pensamento já foi esta fase primária da mecânica material. Já está ultrapassada por ser uma fase primária para a preparação da humanidade para a fase do raciocínio. Hoje o que impera é somente o raciocínio. A parte primária que já se passou de sofrimento, uma fase que já foi abolida pela natureza, isso findou-se. Hoje a fase racional. Impera nesta fase a verdadeira luz da divina providência. Somos hoje iluminados pelo primeiro mundo, o mundo racional. Hoje é a fase de cada qual estar com o raciocínio mais desenvolvido do que outros. Hoje a disputa é do desenvolvimento do raciocínio. Todos estudando a cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Hoje o raciocínio está em ordem do dia. Muitos já com raciocínio bem desenvolvido, bem adiantados. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como agora todos passaram a saber na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, da vidência, do aparelho e da desmaterialização da energia racional. Hoje raciocinar é o ponto alto da vida eterna e por isso todos só querem raciocinar. Porque todos querem ficar ligados somente à razão da vida, o primeiro mundo, o mundo racional. E todos eufóricos e satisfeitos pelo progresso da cultura do desenvolvimento do raciocínio. É um progresso tão maravilhoso que só se fala em raciocínio, só se fala em racional, só se fala em primeiro mundo, só se fala em mundo racional. Por quê? Porque todos passaram a se conhecer, estão sentindo a vibração do desenvolvimento do raciocínio. E esse sentimento bota todos eufóricos com o desenvolvimento do raciocínio. E nesse embalo de propaganda de uma infinidade de modos diferentes, forçosamente em pouquíssimo tempo, todos de posse do desenvolvimento do raciocínio, todos usando uma linguagem só, a linguagem da comunicação pelo raciocínio, e comunicando todos através do raciocínio. O raciocínio é uma linguagem só. Na Terra, por ser dividida, é que há uma porção de idiomas diferentes. Mas o raciocínio é um idioma só, porque o mundo racional é um só. A energia,
racional é uma só e o primeiro mundo é um só. E o entendimento é um só através do desenvolvimento do raciocínio. Para ver que no pensamento existe uma infinidade de verdades diferentes umas das outras. E no raciocínio a verdade é uma só, porque não existem duas verdades, a verdade é racional, a razão da vida, do mundo e de tudo que existe. Agora, no pensamento é que existe uma infinidade de verdades criadas pelo pensamento. As verdades aparentes, as verdades que parece que é, mas não é. E o mundo está cheio dessas verdades feitas pelos pensadores. Hoje o raciocínio está nele a revelação de todo o fundamento da vida, de princípio a fim, porque no raciocínio não existem mistérios nem enigmas, nem fenômenos, nem finito, nem transfinito, porque raciocínio é a razão da vida e da existência de tudo. O raciocínio fundamenta-se com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. O pensamento não tem base, nem lógica, nem provas, nem comprovações, porque o pensamento é do excremento da terra e da água. Excremento é matéria, e matéria é o que é? Nada é. E o raciocínio tudo é, porque o raciocínio é eterno, e matéria é líquido, e líquido nada é. Líquido termina em líquido. E assim é a vida. Começa do líquido e termina em líquido. Começa do nada e acaba em nada. E por isso tudo nasce, cresce, refloresce e desaparece, se transformando em outras classes inferiores. Hoje todos já passaram a se conhecer, se determinaram de uma vez por todas que somente querem raciocinar, porque sabem quem é o raciocínio, sabem de onde ele é e sabem como essa máquina foi feita. Sabem o antes de existir essa máquina o que era. E por isso todos que já passaram a se conhecer se determinaram somente a raciocinar, porque sabem quem é um pensamento, de onde ele é, como essa máquina foi feita antes de ser feita, o que era. Conhecem o antes de ser, da mesma forma, a máquina da imaginação. E todos preparados, conhecedores do antes de ser de tudo que existe nesse segundo mundo, estão preparados para vencer e nunca serem vencidos, por estarem ligados à energia do primeiro mundo, à energia racional, a energia mais poderosa que existe. A energia do antes de ser esse segundo mundo, que era, racionais, puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Mas uns tanto, fazendo uso da liberdade que tinham, onde existe pureza, não existe coação de liberdade, fazendo uso da liberdade que tinham, entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso, e gostaram do passeio e permaneceram na planície. E a permanência na planície causou a transformação dessa planície, dessas duas energias, que confeccionou esse aparelho elétrico magnético. E a causa dele, porque não há efeito sem causa, foi a materialização da energia racional que deu causa à máquina do raciocínio, sendo o raciocínio o dono da vida, e o dono desse segundo mundo, de tudo que nele existe, de todos os feitos que existem. Porque antes de ser raciocínio, o que era? Habitantes do mundo racional que, fazendo uso da liberdade que tinham, entraram pela planície passeando, que não estava pronta para entrar em progresso. Esses habitantes do mundo racional, causadores da existência desse segundo mundo e da máquina do raciocínio, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Volume 586 do Histórico. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Somente com raciocínio, que está aí a energia racional para desenvolver e desmaterializar o raciocínio das pessoas que estão com ele
materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. Quem está ligado nessas duas energias elétrica e magnética, pensamento e imaginação, são canibais. Por estar ligados a essas duas energias em transformação, se transforma para a categoria de bicho irracional. Porque tudo se transforma, porque nada se perde, nada se cria. E vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão. É por isso que muitos estão dando para serem vegetarianos, porque pensam que estão comendo um parente seu que está transformado em bicho irracional. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, colocando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros estão colocando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. E é por isso que as coisas no mundo inteiro estão pretas. Vai para um lugar, está ruim. Vai para outro lugar, está ruim. Todo lugar está ruim. Porque acabou em 1935, terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, e esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E muitos não sentiram as mudanças dessas energias por estar vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E há milhões de milênios que a natureza vem lapidando a humanidade, morrendo, nascendo e sofrendo, morrendo, nascendo e sofrendo, morrendo, nascendo e sofrendo, lapidando a humanidade para que a humanidade conheça a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. É por isso que está essa grande mortandade no mundo inteiro, e essas epidemias destruindo a humanidade como câncer, como AIDS, epidemia natural da natureza, que o pensamento não encontra recursos para remediar. E é por isso que a violência está no mundo e o terrorismo, porque todos estão com o pensamento enfraquecido. E outros já secaram o pensamento. Os que secaram o pensamento, secou o pensamento e secou o sentimento. Há um brigueiro infernal pelo mundo inteiro, porque no pensamento está a discórdia, e no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Assim como foi destruída a fase de monstros, assim foi destruída a fase de selvagens, está sendo destruída a fase dos civilizados. Porque a fase terminou em 1935, terminou a fase do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E o raciocínio é uma energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal que, depois de desmaterializada pela cultura racional, volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. O natural são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque a causa desse segundo mundo é o primeiro mundo, porque não há efeito sem causa.
E assim a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. O pensamento, por falta do alimento da natureza, começou a enfraquecer, e o enfraquecimento causou um vazio dentro da humanidade. E começaram a usar tóxicos, cocaína, maconha e tóxicos artificiais e naturais. Porque uma mudança de fase traz um abalo nas criaturas muito grande. E o abalo causou esse vazio que muitos têm dentro de si, e começou a usar tóxicos para ver se perdia esse vazio. Todo bicho é carnívoro, são canibais, gostam de carne. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque terminou a sua fase em 1935 somente com raciocínio. Está aí a energia racional para desenvolver e desmaterializar o raciocínio das pessoas que estão com ele materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. A natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E assim há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para a fase do terceiro milênio. Quem não sentir a mudança dessas energias por viverem artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza, e quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E a natureza vem arrochando todos os pensadores para que passem a se conhecer, para que passem a desenvolver o seu raciocínio. E por isso que está aí essa calamidade em todos os setores da humanidade. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão convencidos que vão mudar para um mundo racional, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, e o pensamento está falido, como todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão falindo, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Terminou a fase do pensamento em 1935 e os feitos do pensamento e da imaginação entraram em falência. E por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Somente com o desenvolvimento do raciocínio é que podem resolver e terminar todos os males da humanidade. E por isso os pensadores vivem aí discutindo a vida inteira para não resolverem nada. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento é chover no molhado. Discutem e não resolvem nada, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos têm que tratar de estudar a cultura racional para desmaterializar essa energia que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para mudar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está mais aguentando os suplícios da vida da matéria. E por o dinheiro ser feito pelo pensamento e a imaginação, perdeu o seu valor e está desvalorizando. E assim a natureza, com as suas aperturas, a causa de estar faltando tudo no mercado. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos botam até os livros debaixo do travesseiro
para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque já não aguentam mais os arroxos que a natureza vem dando na humanidade. A fase do pensamento terminou em 1935. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro nos pensadores. Essa falência moral, física e financeira nos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira nos pensadores. E causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro que vem destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças como câncer, como AIDS, destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufões, os maremotos, seca de matar, frio de matar, calor de matar, faíscas elétricas, destruindo os pensadores. E por não haver efeito sem causa, porque terminou a fase do pensamento em 1935, essa é a causa da destruição dos pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e é por isso que hoje todos estão estudando a cultura racional. Estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, ninguém sentiu essa mudança de fase por viverem artificialmente. E por isso houve essa grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham nem água para beber. Essa grande seca em Santa Catarina, que não tinham água para beber. Essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que não tinham nem água para beber, e causou a morte de muitos bichos. E causou também terremotos no Rio Grande do Norte, coisa que nunca existiu no Brasil, porque a natureza mudou seu comportamento. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Daí a causa da destruição dos pensadores destruídos pela fome, que em todos os países do mundo morre gente com fome. Como na Biafra, morreu milhares de africanos com fome e com sede. E a fome sempre rondando o mundo, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E ninguém sentiu essa mudança por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentirem a mudança natural da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, não existe efeito sem causa. A matéria chegou no seu fim, por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E todos que passaram a se conhecer estão livres da morte, porque sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Só quem morre é quem ainda está pensando. E quem pensa tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai se transformar. E quem está ligado a essas duas energias do chão, essas duas energias em transformação, se transforma para a categoria de bicho irracional, por estar ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E vai viver como bicho uns contra os outros, matando uns aos outros, porque a lei do bicho é a lei das feras, é a lei do mais forte. O mais forte se alimenta com os mais fracos, essa é a lei do bicho. E por se alimentarem de carnes, todo bicho é carnívoro, são antropófagos com capa de civilizados, são canibais e usam o canibalismo com a capa de civilizados.
E muitos são vegetarianos, também são canibais, porque todas as raízes já foram gente, que estão se transformando em raízes, também são canibais. O progresso da degeneração impera, por ser a matéria um ser poluído e de pouca duração, e por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Um embusteirismo que parece que é o que não é. Todo embuste é simbólico porque é de vida provisória e passageira. Agora todos que já passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas, não estão mais agarrados a essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. Agora os que vivem desconhecidos de si mesmos ainda estão agarrados a essa infinidade de filosofias porque estão fanatizados por elas. O fanático só enxerga aquilo que conhece até chegar ao fim de tudo isso, porque a fase do pensamento terminou e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão em liquidação. Porque a fase do pensamento terminou, essa é a verdadeira causa desse campeão de ruínas, que é essa deformação e transformação natural. E por isso vejam que tudo que o pensamento e a imaginação fizeram está tudo em liquidação. Hoje todos que passaram a se conhecer estão cientes das causas de todos os males da humanidade e do fim dos males da humanidade, que é essa natureza em transformação que agora chegou o fim dela, se transformando para o seu verdadeiro estado natural, porque chegou o fim dessa deformação racional. Como também chegou o fim da morte, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. E estão todos fazendo tudo para desmaterializar essa energia que está materializada como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. Um mundo em que todos lá são corpos de energia de vida eterna, que é o primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. Porque não há primeiro sem segundo e, por isso, não há filho sem pai. O pai é o primeiro e o filho é o segundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, devido a todos serem sofredores e mortais. Hoje todos que passaram a se conhecer dão graças ao verdadeiro Deus, o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, o raciocínio supremo que vive no primeiro mundo, por ser puro, limpo e perfeito, como todos que lá estão, que são puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. E aí está todo o relato completo da vida do pensador, que não sabia por que vivia, muito menos por que pensava. O pensador via que ele era um sofredor imortal, mas não sabia dizer por que era assim, porque vivia sem se conhecer. Uma das coisas mais terríveis de ser o viver sem se conhecer. É viver igual a outro bicho qualquer, um animal irracional que não sabe dizer por que vive. Um animal irracional se igualando por viver e não saber dizer por que vive. Por existir nesse segundo mundo e não saber dizer por que existe. E assim vivendo ironicamente, vivendo como um herói por existir e não saber dizer o porquê existe. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que mais sabem, é expor o seu princípio, o seu fim nessa galáxia Terra. Que isso aqui é bonito, saber o seu fim nessa galáxia Terra, saber que não vai mais nascer nessa galáxia Terra. Isto é que é viver.